Nós estamos meditando nos últimos domingos e faremos ainda até o próximo domingo a temática de chamados para o discipulado, chamado da graça de Deus, enfatizando que Deus nos chama, sobretudo pela sua graça, e Deus nos chama graciosamente para segui-lo, e seguir a Jesus significa obedecê-lo. Seguir a Jesus significa levar outras pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus. Seguir a Jesus significa ajudar as pessoas a compreender com mais profundidade a fé cristã e crescer nesse conhecimento, de tal maneira que, atingindo a maturidade, as pessoas também possam reproduzir isto com outras pessoas. Foi isto que Barnabé fez com João Marcos, foi isto que Barnabé fez com Paulo, Paulo fez com Tito, fez com Timóteo, fez com outros cooperadores dele, levando pessoas ao crescimento, a uma compreensão mais profunda da fé cristã. E nós enfatizamos a natureza desse chamado, que é sobretudo a graça de Deus. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre o chamado de Cornélio. Cornélio sendo chamado por Deus para o seu reino, para pertencer à igreja de Jesus Cristo, mas em todo este chamado há um propósito e há também uma razão muito especial, que é a graça de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Todo o capítulo 10 e o capítulo 11, até metade do capítulo 11, trata da história de Cornélio. Nós não vamos ler todo o capítulo, apenas os versículos que nos ajudarão a compreensão do nosso assunto de hoje. Atos, capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu.
enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se ali estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te e desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Vamos meditar, analisando um pouco quem é o nosso personagem que foi chamado pela graça de Deus. Na verdade, o centurião Cornélio não é apenas o único centurião que a Bíblia menciona. O Novo Testamento menciona 3 centuriões diferenciados. Aliás, para quem não sabe, centurião era o posto no exército romano, equivalente a um capitão. O centurião era o comandante de uma centúria, ou seja, ele comandava 100 soldados. E, portanto, era um oficial de um exército estrangeiro, um exército de ocupação, ocupando a Palestina e vivendo no meio de uma grande tensão, mas com a responsabilidade militar de manter a ordem, de manter a paz, a integridade das pessoas e preservar naturalmente o domínio do Império Romano sobre aquele lugar. E a Bíblia fala de 3 centuriões. O Novo Testamento menciona 3 centuriões. O primeiro deles está descrito lá no Evangelho segundo São Mateus e segundo São Lucas. É aquele centurião que, tendo um empregado, um escravo doente à beira da morte, ele se aproxima de Jesus e pede humildemente que Jesus vá curá-lo, porque o seu servo está à morte. E Jesus disse: eu vou. E ele disse: não sou digno que entres na minha casa, porque eu sou um homem que estou debaixo de autoridade, eu tenho autoridade, eu digo vai, ele vem, eu digo vem, ele vem. Então basta uma palavra tua, é suficiente. E esse centurião é descrito como um homem humilde, porque ele podia mandar em Jesus, legalmente. Ele poderia mandar em Jesus dizer, venha, e compelir Jesus pela força da arma, da espada, levar Jesus à sua casa. Mas ele não fez, ele pediu humildemente. Misericordioso, porque era um escravo, e você poderia matar um escravo, não era crime perante a lei romana. Segundo o costume greco-romano, você poderia dispor como bem entendesse de um escravo. Matá-lo, deixá-lo morrê-lo à míngua, fazer qualquer coisa, isso não se configurava nenhum crime, nenhum atentado contra a vida. Mas ele está preocupado com o seu escravo. E um homem de fé. Então, é um centurião diferenciado. O segundo centurião que a Bíblia menciona, ele está presente lá na crucificação. E diante daquele cenário de tortura, de crueldade, de violência, de descalabro humano, diante da pessoa de Jesus, ele presencia tudo aquilo, mas ele não deixa de perceber em Jesus uma atitude, ele fica impressionado pela atitude de Jesus. E ele diz diante de Jesus, quando Jesus expira, diz: verdadeiramente este é o Filho de Deus, é um homem justo.
As pessoas descrendo e zombando, e ele era capaz, apesar de não ser judeu, era capaz de discernir naquele momento o Filho de Deus e a sua justiça. E o terceiro centurião diferenciado que a Bíblia menciona, que é o que nós lemos, também o capitão do exército romano, um representante do exército de ocupação, um representante de um poder estrangeiro, mas que, contudo, apesar de toda essa circunstância, ele havia aprendido os costumes judaicos e ele havia se interessado por Deus. E era um homem piedoso, que fazia jejuns, orações, abençoava as pessoas que se aproximavam dele, era generoso e tinha bom testemunho dos judeus, o que não era pouco, considerando esse caráter de ocupação, esse caráter militar impositivo. Cornélio desfrutava da aceitabilidade, do prestígio dos judeus. É interessante isso, como Lucas descreve este centurião. Um homem bom, piedoso, temente, um cidadão de bem, com certeza um bom pai de família, honesto, íntegro, temente a Deus, bondoso. Contudo, sempre existe um contudo, um porém. Ele necessitava ouvir palavras para ser salvo. Ele precisava de ouvir a palavra para a salvação. Mas ele precisava ser salvo de quê? Uma vez que ele já era um homem bom, reto, temente a Deus, piedoso, praticava boas obras, gozava de aceitação e de credibilidade. Contudo, o que faltava para este homem? Salvar ele de quê? Bastava batizá-lo e já estava bom. Ele era um crente, podia dizer, esse homem é crente, só falta batizar porque ele é crente. Mas contudo o texto bíblico diz que o anjo lhe aparece. O anjo vem e diz, manda chamar a Pedro, que está em outra cidade, para que ele possa lhe dizer palavras mediante as quais será salvo. Mas salvo de quê? Na verdade, esta história está na Bíblia para mostrar que pessoas boas são muito importantes, são necessárias, mas as pessoas boas necessitam de salvação. As pessoas más necessitam de salvação, mas as pessoas boas, as pessoas íntegras, as pessoas honestas, as pessoas respeitáveis, os bons cidadãos, os bons pais de família, as boas mães, elas também precisam de salvação. Esta é a grande verdade que aparece neste primeiro momento desse texto. Porque, na verdade, a religião de pessoas boas, ela se torna uma armadilha. E hoje é uma ênfase muito grande na nossa cultura, de tal maneira que nós olhamos para as pessoas e elogiamos as pessoas e apreciamos as virtudes, e é muito importante isso. Que haja cidadãos honestos, íntegros, pessoas que pratiquem o bem, que vivam retamente, que vivam de uma maneira que não ofendam o próximo, a sua família, que cultive virtudes. Isso é muito bom, é necessário. O nosso país, a nossa cidade precisa de pessoas assim. Mas isso, na verdade, quando nós levamos isso para o campo religioso, isso se torna uma armadilha. Isso se torna uma armadilha perigosa, porque a religião das pessoas boas leva necessariamente para o problema da autossuficiência. A pessoa, ela julga, eu já possuo tudo, não me falta nada. Eu sou bom o suficiente, eu sou reto o suficiente, eu não necessito de acrescentar mais nada à minha vida. Por que eu preciso de Deus? Por que eu preciso de uma igreja? Por que eu preciso praticar a palavra de Deus? Por que eu preciso ler a palavra? Porque
Eu já tenho aprendido dos meus pais, eu tenho aprendido nos círculos que eu frequento associações de homens de bem. Eu frequento um clube onde as pessoas se dedicam a praticar o bem. E todos os meses nós reunimos para praticar o bem, fazer o bem. Esta é uma grande armadilha, porque a religião de pessoas boas leva esse sentimento de autossuficiência. Mas o lado desta armadilha é que esta religião de pessoas boas procura atrair pessoas boas. Os clubes, por exemplo, não tenho nada contra os clubes, mas os clubes, por exemplo, que se dedicam ao serviço, à prática das boas obras na comunidade, o critério é atrair pessoas boas. Tem nada contra os clubes e nada contra o trabalho que eles fazem. Mas o fato é que, do ponto de vista da fé, do ponto de vista do relacionamento com Deus, a nossa relação com Deus, esse tipo de atividade atrai os bons e exclui os maus. Então as pessoas estão à procura de pessoas semelhantes a ela, boas, íntegras, que têm um perfil que nós entendemos que é o melhor, para se juntar a nós. Consequentemente, aqueles que não têm este perfil são excluídas, são colocadas de lado, eles não servem para pertencer ao nosso grupo, à nossa comunidade. Isso pode acontecer na igreja, quando passamos como igreja a enfatizar as qualidades pessoais, as qualidades morais como critério para pertencer à igreja. Nós poderemos correr o risco de construir uma igreja de pessoas boas, de pessoas honestas, e esquecemos que a graça de Deus é tanto para aquele que é uma pessoa boa, como para aquele que está moralmente degradado, para aquele que está numa condição de corrupção, de degradação moral e espiritual. Por isso o texto, o anjo diz para Cornélio: Cornélio, você é muito bom, mas você precisa de salvação. Cornélio, você é um cara legal. Você é gente boa, Cornélio. Você tem feito bem, mas você precisa de salvação. E você precisa ouvir a respeito da salvação. E aqui nós entendemos então que a salvação se transforma em um projeto da graça de Deus. Essa salvação que Cornélio precisava ouvir, ela é um projeto da graça de Deus. E esse projeto da graça de Deus não é algo que só a graça opera. Há algumas circunstâncias em que a graça opera. Algumas circunstâncias que mediam a graça de Deus. A primeira delas é ouvir a palavra. Não haverá salvação sem pregação da palavra. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Como crerão se não ouvirem? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Nós podemos, a fé é um dom de Deus. A fé é graça, mas ela nos é dada mediante a pregação da palavra de Deus. Por isso, quando Pedro recebe aquelas pessoas, os servos, os mensageiros da sua casa, os mensageiros dizem: olha, nós estamos aqui porque um anjo mandou chamar na sua casa para ouvir as tuas palavras. Ele precisa ouvir as palavras. E Pedro, posteriormente, quando ele tem que dar explicações à igreja de Jerusalém, por que ele entrou na casa de um não-judeu, o que era proibido para os judeus, ele explica, conta a história. Diz: eles, quando eles me procuraram, eles disseram que o anjo mandou ir à minha casa, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e a tua casa. A graça de Deus é a razão pela qual nós somos alcançados e chamados. Mas a graça de Deus requer ouvir a palavra. A importância de ouvir a palavra
porque Deus usa a sua palavra para que possamos crer, entender e receber no nosso coração esse chamado precioso da graça de Deus. Mas a graça também requer obediência diante desta palavra. Não basta ouvir. Há muitas pessoas boas que estão ouvindo a palavra de Deus e ouvem a palavra de Deus há muito tempo. Por anos a fio, ouvindo a palavra de Deus, mas nunca obedecem, nunca aceitam, nunca recebem esta palavra de Deus. Talvez você conheça pessoas assim. Cornélio foi instado a chamar a Pedro para ouvir a palavra, mas ele precisava obedecer a palavra. Quando Pedro chegou, Cornélio disse: estamos todos aqui agora na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Ou seja, Cornélio disse: pode falar, Pedro, que nós queremos ouvir, nós queremos receber, nós queremos praticar a palavra. Fala, porque o teu servo está pronto para ouvir, disposto para ouvir. É essa disposição que permite que a palavra atue nos nossos corações. É a disposição do coração. Não adianta você ouvir apenas com os ouvidos físicos, mas se não ouvir com o coração, a palavra de Deus não pode transformar e não pode penetrar na tua vida, na minha vida. É preciso essa disponibilidade do coração de dizer: Senhor, o que tu queres de mim? O que tu tens para mim? O que é que eu preciso na minha vida? Senhor, eu quero que a tua palavra me diga o que eu devo fazer, como devo proceder, como devo me orientar. Essa disponibilidade, esta atitude que faz a diferença e que faz com que a palavra de Deus encontre acolhida nos nossos corações. A salvação é um projeto da graça e ela inclui a comunhão na igreja. É interessante que Pedro está pregando. Pedro nem termina o seu sermão, mas Cornélio, sua família, os seus ouvintes, amigos que ele havia reunido, receberam o Espírito Santo naquele momento. E Pedro, ao perceber que eles haviam recebido o Espírito Santo à semelhança do Pentecoste, como os judeus receberam, à semelhança dos samaritanos, Pedro e João testemunharam o Pentecoste samaritano. Agora Pedro e João estão testemunhando o Pentecoste gentílico, o Pentecoste para os não-judeus. E Pedro reconhece e diz: vocês precisam ser batizados. Vocês devem ser batizados, porque agora vocês também pertencem à igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a salvação é um projeto da graça de Deus, mas esse projeto, Deus salva, Deus liberta, Deus restaura para nos introduzir numa comunidade de fé. Que o projeto de Deus é que você seja inserido numa comunidade de fé. Não existe crente, legitimamente crente, fora de uma comunidade de fé. Para você ser crente, você precisa estar inserido numa comunidade de fé. A decisão da fé é pessoal, mas o exercício da fé é coletivo, é comunitário. E nós precisamos de uma comunidade de fé para ali desenvolver a nossa caminhada, a nossa jornada cristã. Você precisa de irmãos e de irmãs que estejam junto com você, que te ajudem, que te orientem, que te aconselhem, que te exortem, que te estimulem, que sejam de suporte, de consolo, de apoio para você. E por sua vez, você precisa ser isto também para outras pessoas. Por isso que quando Pedro vê que eles receberam o Espírito Santo, então, vocês vamos batizá-los. E ordenou que fossem batizados.
porque este é o símbolo de entrada na comunidade do povo de Deus. E é no seio do povo de Deus que você inserido, enraizado, você frutifica, você cresce. E o cristão, quando ele se priva da comunhão, quando ele se afasta da comunhão, ele se afasta de um privilégio e ele se coloca debaixo de um risco muito grande, ausente da comunhão, privado da comunhão, de ser vítima de um ataque do maligno para destruir, para impedir a sua caminhada, a sua jornada cristã. Por isso o projeto de salvação, a graça de Deus, é nos convencer pela palavra e nos inserir em uma comunidade de fé. Mas há um outro aspecto também que a salvação aqui como projeto da graça de Deus é que há uma integração entre espírito e palavra. Muito interessante esta integração, porque eles recebem o Espírito quando Pedro está pregando. Isso não é por acaso. Isso significa que há uma interação, uma interdependência entre Espírito e palavra. Ou seja, a palavra só nos é compreendida, só temos entendimento pela atuação do Espírito Santo. É o Espírito que abre a nossa mente. É o Espírito que nos dá entendimento. É o Espírito que permite visualizar e entender. E é o Espírito que faz nos compreender que aquela palavra se aplica à minha vida. Mas também é que a apropriação do Espírito, usufruir do Espírito Santo, com todos os seus dons, com todos os seus benefícios, é algo que fazemos mediante a palavra. Às vezes há pessoas que gostariam de ter dons, gostariam de exercer um ministério, gostariam de ser usadas pelo Espírito Santo, mas eles fecham a palavra, não estudam a palavra, mas o Espírito atua mediante a palavra de Deus. Portanto, é o Espírito que nos dá entendimento, mas quando vamos para a palavra de Deus e ouvimos a palavra de Deus, criamos a oportunidade para o Espírito Santo atuar na nossa vida, para o Espírito Santo nos dar entendimento, para o Espírito Santo nos mostrar o caminho, relembrar os ensinos de Jesus, fortalecer aquilo que já foi nos dado, solidificar a nossa fé. Esta é obra do Espírito Santo. É o Espírito que nos santifica, é o Espírito que nos capacita a mudar o nosso estilo de vida, aquilo que não agrada a Deus. É o Espírito Santo que nos capacita a abandonar as coisas que desagradam a Deus e a fazer aquilo que nos torna mais parecidos com o Senhor Jesus. Esse texto mostra o propósito do chamado pela graça de Deus. É que libertos da religião das boas obras, agora para fazer as boas obras. Aqui é a questão de o que vem primeiro e o que vem depois. Não é boas obras para a salvação, mas é salvação para as boas obras. Isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Nós somos salvos não porque fizemos boas obras, não porque somos justos, não porque somos pessoas boas, honestas, dedicadas, íntegras, pessoas generosas. Não é por isso que Deus nos chama. Deus nos chama pela sua graça, para que agora, libertos da obsessão, do desejo de conquistar o favor de Deus, nós possamos praticar as boas obras. Na verdade, esta religião é a religião daquele moço rico. Aquele moço rico que aproximou-se de Jesus
e chegou até Jesus. E este moço disse: que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus captou o coração, entendimento daquele moço. E Jesus então disse: sabe os mandamentos? Ele disse: quais? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Aí, de muito tempo, aprendi na escola dominical, no catecismo, a gente recitava lá na escola dominical. Todos os dias, sei de cor. Pode perguntar de diante para trás, de trás para diante, que eu sei e recito de cor. E Jesus, bom, já que você sabe, você quer fazer alguma coisa a mais, então agora faça isso. Está faltando fazer isso. Vai, vende tudo quanto tens aos pobres e vem, segue. E ele se retirou triste, porque ele queria fazer mais alguma coisa e não conseguia. Não estava satisfeito. Quando nós queremos alcançar o favor de Deus e quando nós queremos alcançar a aceitação de Deus pelas nossas boas obras, é como você tomar água quente para matar a sua sede. Ou tomar refrigerante quente para matar a sua sede, o que é pior? Momentaneamente você tem a sensação que foi saciada a sede, mas rapidamente você novamente se constata com sede. Não há nada que satisfaça o ser humano, porque você está sempre procurando coisas para fazer, está procurando coisas para realizar e não consegue, porque essa é uma rosca sem fim. Você nunca consegue alcançar o padrão de Deus. Por isso que o propósito do chamado de Deus é que, sendo libertos da religião das boas obras, para fazer boas obras agora. Libertos da obsessão, da obrigação, do anseio de querer agradar a Deus pelas nossas boas obras. Podemos agradar a Deus agora pela fé. E por causa da minha fé, pratica as boas obras. Mas há um segundo propósito do chamado. Cornélio, diz o texto que Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Cornélio chamou a Pedro, ele preparou o ambiente, preparou a casa, convidou os seus amigos, convidou a sua família, os seus parentes, diz: vai ter uma reunião hoje à noite em casa. E vem um senhor aí que vai pregar em casa. E eu quero que vocês vão lá ouvir a palavra na minha casa. E aqui nós voltamos àquela mesma temática do Mateus, que convidou pessoas para uma reunião, para ouvir e apresentar a Jesus. E aqui Cornélio convida parentes, os familiares, os amigos íntimos, para ouvir aquilo que ele estava ansioso por ouvir. Coisas boas a gente compartilha, coisas boas a gente partilha uns com os outros. Mas há também em Cornélio um desejo não apenas de compartilhar e estender, e todos receberam o Evangelho naquele dia, mas a busca do crescimento. O texto bíblico diz que então lhe pediram a Pedro que permanecesse com ele por alguns dias, porque eles queriam ouvir mais de Pedro, com certeza. Queriam escutar mais de Pedro. E é normal e é natural que o cristão deseje saber mais de Deus, mais da sua fé. Quando o cristão não tem sede de saber mais, algo errado está acontecendo na sua vida. Algo que está impedindo que esse desejo brote naturalmente, porque esse é um desejo que o Espírito Santo planta nos nossos corações. Nós queremos saber mais sobre Deus. Nós queremos saber mais da sua pessoa. Nós queremos saber mais da sua vontade. Nós queremos entender melhor a sua palavra. E se esse desejo não está no nosso coração, é porque alguma coisa está ali sufocando. Vocês já viram, às vezes no quintal, às vezes cai uma pedra, cai um tijolo, cai uma tábua em cima de uma flor, de uma planta, e a plantinha está lá, sufocada.
ela vai perdendo a sua cor natural, porque algo está impedindo dela receber a luz do sol e de crescer e frutificar. Às vezes na vida espiritual pode acontecer isto, uma atitude, um gesto, um comportamento, algo que você não resolveu diante de Deus, um pecado não confessado, está ali, bloqueando o seu crescimento espiritual, e paulatinamente o cristão vai perdendo o desejo de ouvir e de receber as coisas de Deus. Cornélio, no início da sua caminhada, jornada cristã, ele estava desejoso. Pedro, fica mais conosco, explica mais, conta mais, Pedro, esclarece mais. Nós temos muitas dúvidas e nós queremos crescer na graça e no conhecimento. Para finalizar, irmãos, a nossa meditação desta noite, para nós refletirmos, devemos nos lembrar, esse texto mostra que o Espírito não está preso às convenções religiosas, ao espaço, às expectativas, à mentalidade. Pedro era judeu tradicional, com muita dificuldade de entender a graça de Deus que ia para além do seu grupo. Tinha muita dificuldade de entender. Foi preciso que aquela visão acontecesse 3 vezes. Pedro, mata e come. Pedro tem muita dificuldade de entender o projeto de Deus. Mas o Espírito está atuando. A igreja não chegou lá em Cesareia ainda, mas o Espírito já chegou. A igreja não tinha chegado na casa de Cornélio, mas o Espírito já estava lá antes. Isso significa, irmãos, que há pessoas perto de você, a exemplo de Cornélio, que estão sedentas, que estão desejosas, pessoas boas, pessoas íntegras, pessoas que estão querendo agradar a Deus, pessoas que estão buscando em religiões, pessoas que estão à procura de respostas religiosas pertinho de você, estão praticando alguma coisa no anseio de agradar a Deus. É o Espírito Santo atuando. Sim, a igreja não chegou, mas o Espírito já chegou. O Espírito não fica esperando por nós. O Espírito vai na frente. E antes, às vezes, de você falar com uma pessoa, o Espírito já falou. Antes de você dirigir a palavra a uma pessoa, o Espírito já falou. E às vezes a gente é como Pedro, a gente é muito lento. O Espírito Santo não tem trabalho com Cornélio, porque o anjo chega e diz, vai buscar o Pedro. Ele, pois não, Senhor, mandou buscar imediatamente. Mas o Espírito tem dificuldade com Pedro. Nós somos assim, irmãos, às vezes nós dificultamos a ação do Espírito Santo de Deus, porque nos acostumamos ao nosso ambiente, ao nosso meio, e nós não olhamos, e nós não enxergamos, e nós não visualizamos os Cornélios que estão aí orando, buscando a Deus, às vezes orando de maneira errada, de maneira inadequada, buscando Deus num lugar inapropriado, mas com sede, sedento de ouvir. E nós precisamos estar atentos para que o Espírito esteja falando. Onde é que está o teu Cornélio? Onde é que está a tua Cornélia? Que você precisa falar, ela está sedenta, está desejosa, está buscando a Deus, está tateando. E ela precisa que você, como Pedro, lhe diga palavras mediante as quais ela será salva. O Espírito vai na frente. O Espírito está sempre na frente, que Ele conhece os corações, e quando nós obedecemos, o Espírito capacita. A gente fica aprisionado, paralisado pelo medo, paralisado às vezes eu não sei falar, eu não sei dizer, eu não recebi nenhum preparo, eu ainda não tenho experiência com isto, mas quando você se dispõe, o Espírito te capacita. E pessoas podem ser salvas através da tua vida. Cornélio foi chamado pela graça de Deus para seguir a Jesus. Nós somos chamados também pela graça de Deus, e nós precisamos prestar atenção
as pessoas que estão ao nosso redor, que precisam, pessoas boas, que precisam de salvação, pessoas más, que precisam da salvação. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender isto. Amém.